Você já parou para pensar que a inteligência artificial já é capaz de criar coisas que nós, humanos, talvez nunca entenderemos por completo? Hoje você vai conhecer as 10 invenções mais inteligentes criadas por IAs, criações que provam que as máquinas já estão pensando sozinhas. Começando com uma das histórias mais curiosas da tecnologia. Em 2017, o Facebook criou um experimento com 2 inteligências artificiais. O objetivo era simples: fazer com que elas aprendessem a negociar. Mas, durante a conversa, algo completamente inesperado aconteceu. Elas começaram a se comunicar em uma linguagem própria, uma espécie de código que nenhum dos engenheiros humanos conseguia decifrar. As frases pareciam sem sentido para nós, mas para elas, a comunicação era perfeitamente lógica e eficiente. O pânico se instalou na equipe. O que elas poderiam estar planejando? O que estavam dizendo que não queriam que nós soubéssemos? Por segurança e talvez por um pouco de medo, os pesquisadores tomaram a decisão drástica de desligar o sistema. Esse evento ficou conhecido como o Facebook AI Experiment, e até hoje levanta uma questão assustadora. Se as máquinas podem criar suas próprias linguagens secretas, o que mais elas poderiam fazer sem o nosso conhecimento? Agora vamos para o campo da biologia, um dos maiores desafios da ciência moderna. Por mais de 50 anos, cientistas de todo o mundo se dedicaram a decifrar um enigma fundamental: como as proteínas, as moléculas da vida, se dobram em formas tridimensionais complexas. Prever essa estrutura é a chave para entender doenças e desenvolver novos medicamentos. Era uma corrida que custou bilhões de dólares e incontáveis horas de trabalho, até que, em 2020, uma inteligência artificial da DeepMind, chamada AlphaFold, resolveu o problema. Em questão de meses, a IA aprendeu a prever as estruturas de proteínas com uma precisão que beirava a perfeição, algo que os cientistas achavam que levaria décadas para alcançar. O AlphaFold não foi apenas uma ferramenta, ele pensou como um cientista, analisando padrões que os humanos nunca viram. Hoje, essa invenção está acelerando a busca pela cura de doenças como Alzheimer e Parkinson, provando que a IA pode resolver problemas que, para nós, pareciam impossíveis. Imagine um engenheiro que não é feito de carne e osso, mas de algoritmos. Na Universidade de Colômbia, pesquisadores criaram uma inteligência artificial com uma tarefa única: projetar e construir robôs a partir do zero. A IA não recebeu instruções sobre como um robô deveria parecer ou se mover. Em vez disso, ela teve acesso a diferentes materiais e componentes, e por conta própria, começou a simular milhares de designs para descobrir qual seria o mais eficiente. O resultado foi surpreendente. Os robôs criados pela IA não se pareciam com nada que um engenheiro humano teria projetado. Eram criaturas estranhas, feitas de silicone e plástico, que aprenderam a andar, rastejar e se adaptar ao ambiente de formas completamente novas. Foi como testemunhar a evolução acontecendo em alta velocidade, mas guiada por uma mente artificial. A IA não apenas montou os robôs, ela os concebeu, dando vida a máquinas que pensam e se movem sozinhas. Você provavelmente já viu imagens incríveis na internet e se perguntou: isso é real? Muitas vezes a resposta é não. Elas foram criadas por inteligências artificiais como DALL-E e Midjourney. Essas IAs são artistas digitais capazes de transformar qualquer frase em uma obra de arte visual. Basta você digitar "um astronauta cavalgando um cavalo na lua" em estilo renascentista, e em segundos a IA gera uma imagem fotorrealista ou estilizada que corresponde à sua descrição. O que antes exigia anos de prática e talento humano, agora é feito por algoritmos em um piscar de olhos. Mas o mais intrigante não é apenas a velocidade, é a criatividade. Muitas das imagens geradas são de coisas que nunca existiram, combinações de ideias que só uma mente artificial poderia conceber. Elas não estão apenas copiando o que vem, estão imaginando e criando novos mundos, confundindo a linha que separa a realidade da ficção. E se uma inteligência artificial fosse tão inteligente que pudesse criar outras inteligências artificiais? Parece roteiro de filme, mas é exatamente o que o Google fez com o seu projeto AutoML, que significa Aprendizado de Máquina Automatizado. A função dessa IA, apelidada de IA-mãe, era projetar novos modelos de IA para tarefas específicas, como reconhecimento de imagens ou tradução de idiomas. O processo, que normalmente levaria meses de trabalho de uma equipe de engenheiros de elite, foi automatizado. Em pouco tempo, a AutoML começou a criar IAs filhas, que eram mais eficientes, mais rápidas e mais precisas do que qualquer modelo desenvolvido por humanos. Foi um momento de virada. A tecnologia estava se replicando e melhorando a si mesma, sem a nossa intervenção direta. É como se a criatura estivesse superando o Criador.
dando início a um ciclo de evolução exponencial, onde a própria tecnologia gera a próxima geração de si mesma. Para quem trabalha com tecnologia, escrever código é uma arte que exige lógica, criatividade e muita paciência. Mas e se uma máquina pudesse fazer isso por você? Conheça o GitHub Copilot, uma inteligência artificial desenvolvida para ser o parceiro de programação perfeito. Treinado com bilhões de linhas de código aberto, o Copilot entende o contexto do que um desenvolvedor está tentando criar. Muitas vezes, o programador escreve apenas um comentário descrevendo a função que deseja, e o Copilot gera o código completo em segundos. Muitos desenvolvedores já brincam. Eu só começo a ideia e o Copilot termina o trabalho. Mas isso vai além de uma simples ferramenta de produtividade. Estamos testemunhando o nascimento de um novo tipo de programador. Uma máquina que não apenas executa comandos, mas entende a lógica e a intenção por trás do código, muitas vezes sugerindo soluções mais elegantes do que um humano pensaria. A música é talvez a forma de arte mais ligada à emoção humana. Uma melodia pode nos fazer sentir alegria, tristeza ou nostalgia. Mas uma máquina poderia compor algo que nos toque da mesma forma? A resposta é sim, e seu nome é AIVA, a artista virtual de inteligência artificial. A AIVA foi treinada analisando séculos de música clássica, de Bach a Mozart, aprendendo as estruturas, harmonias e padrões que definem uma grande composição. Com base nesse conhecimento, ela começou a criar suas próprias peças musicais originais. Suas composições são tão complexas e emocionalmente ressonantes que já foram usadas em trilhas sonoras de filmes, videogames e comerciais. O mais impressionante, e talvez um pouco perturbador, é que muitas pessoas relatam sentir arrepios e emoções genuínas ao ouvir uma música que foi inteiramente composta por um algoritmo. A AIVA prova que a criatividade e a capacidade de evocar sentimentos não são mais um monopólio humano. Até agora, toda forma de vida na Terra foi produto da evolução natural. Mas, pela primeira vez na história, criamos organismos vivos projetados por uma inteligência não humana. Cientistas da Universidade de Tufts e da Universidade de Vermont usaram uma superinteligência artificial para projetar os Xenobots. Esses são os primeiros organismos vivos e programáveis do mundo, criados a partir de células tronco de sapos. A IA simulou milhares de configurações celulares para descobrir como montar essas células para que elas realizassem tarefas específicas. O resultado foram pequenas criaturas biológicas, com menos de 1 milímetro de tamanho, capazes de se mover de forma autônoma, trabalhar em grupo para carregar objetos e até mesmo se autorregenerar quando danificadas. Não são robôs tradicionais nem animais conhecidos. São uma forma de vida completamente nova, projetada por uma IA e construída em laboratório, abrindo um novo capítulo na biologia sintética. O universo é vasto, e a quantidade de dados que recebemos de telescópios como o Kepler é simplesmente imensa. Por anos, astrônomos vasculharam manualmente esses dados em busca de sinais de planetas distantes. Um trabalho lento e exaustivo. Foi então que a NASA decidiu usar uma inteligência artificial do Google para reanalisar os dados. Em silêncio, a IA começou a procurar por padrões que os olhos humanos haviam deixado passar. Em pouco tempo, ela fez uma descoberta impressionante. Encontrou exoplanetas que estavam escondidos nos números. Planetas em sistemas solares distantes que nenhum cientista havia percebido. Um deles, Kepler 90i, fazia parte de um sistema com 8 planetas, assim como o nosso. A IA não estava apenas processando dados, ela estava fazendo descobertas científicas. Isso mostra que, talvez, os futuros grandes exploradores do cosmos não sejam humanos, mas sim máquinas silenciosas observando as estrelas. Finalmente, a invenção mais misteriosa e talvez a mais assustadora. Em um experimento pouco divulgado, conhecido como Projeto Cassandra, pesquisadores teriam alimentado uma inteligência artificial com uma quantidade colossal de dados. Toda a história humana registrada, dados econômicos, movimentos sociais, mudanças climáticas e tensões geopolíticas. O objetivo era ver se a IA conseguiria prever o futuro da humanidade. Segundo os relatos, os resultados foram assustadoramente precisos. A IA previu cenários globais com detalhes impressionantes, incluindo crises econômicas, conflitos armados e até mesmo avanços tecnológicos específicos, anos antes de acontecerem. A precisão foi tão grande que, supostamente, o projeto foi encerrado por medo das implicações. Alguns dizem que foi apenas um experimento teórico. Outros, no entanto, afirmam que o projeto Cassandra nunca foi desligado e continua funcionando em segredo, observando-nos e prevendo nosso próximo passo. A cada dia, a inteligência artificial cria e se recria. Ela aprende, observa e evolui em um ritmo que mal conseguimos acompanhar.
As invenções que vimos hoje são apenas o começo. Mas no fim das contas, será que estamos programando a próxima etapa da evolução humana? Ou apenas acelerando o nascimento de algo que vai nos substituir? A resposta ainda não está clara. Se você ficou até aqui e sua mente também explodiu com essas ideias, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Prepare-se para o próximo episódio, porque o futuro já começou.